Darling in the Franxx se passa em um mundo pós-apocalíptico totalmente ferrado, onde a humanidade sofre constantes ataques por criaturas chamadas Urussauros, que têm o único objetivo de descer a geba em toda a humanidade. Para lutar contra essas criaturas, a humanidade cria robôs que só podem ser pilotados por duas pessoas. Devem ser um garoto e uma garota, e o que todo mundo já está cansado de falar é a forma em que eles pilotam. Mano, que episódio 20 de Darling foi esse, velho? Quem poderia imaginar que no mundo de Darling existiria uma raça alienígena chamada Verme? Foi uma surpresa para todo mundo, e inclusive para mim, porque os criadores não deixaram nenhuma pista no decorrer dos episódios de que poderia existir essa raça. E aí, do nada, em um único episódio, eles jogam essa informação na nossa cara, junto com várias outras. Mas como o episódio não tem apenas essa informação, tem várias outras coisas, eu vou deixar para falar sobre os Verme mais para frente. Gostaria de lembrar que eu não vou falar sobre o que aconteceu entre o Mitsuru e a Kokoro, porque eles são meu casal favorito em Darling, então sempre que rolar alguma coisa de interessante sobre eles, eu vou deixar para fazer um vídeo especial. E como nesse episódio rolou algumas coisas sobre os dois, eu vou fazer um especial só sobre eles. Eu já fiz um desses vídeos, e agora eu vou fazer outro. Mas continuando, a primeira coisa que eu achei de interessante nesse episódio foi que a nova governanta do Esquadrão 13, a nova Nana, é a número 7. Eu achei uma surpresa porque, de início, eu pensava que os Nines é que eram os primeiros números, ou seja, o Alpha era o número 4 ou o número 3 ou qualquer um desses outros números. Mas não, eles não são esses números. Então isso me faz querer saber qual é o número dos Nines. Mas é apenas essa pequena informação, não tem grande relevância no episódio. Então vamos continuar. Outra coisa que eu achei interessante sobre os Nines é que eles estão com raiva do Esquadrão 13. Eles estão com raiva porque o Papa dá um tratamento especial para esse esquadrão. E eu achei isso interessante porque no episódio 17, o Alpha tinha dito que tinha abandonado suas emoções. Então, depois que ele passou a conhecer o Esquadrão 13, eu acho que essas emoções voltou. E ele ficou muito bravo. Ele foi falar com o Esquadrão 13, tirou um sarro deles, mas a Zero Two pela primeira vez defendeu o Esquadrão 13, ela acabou revidando o Alpha, que ficou ainda mais furioso, e o interessante é que não é só o Alpha que está com raiva. Os outros membros dos Nines também estão com raiva do Esquadrão 13 por causa do tratamento especial que o Papa dá para eles. Depois disso, a batalha na Gran Crevas teve início, e os Nines foram os primeiros a liderar o ataque, né, lutando contra os Urussauros. Foi bem foda essa parte. Os outros membros do Esquadrão 13 também ajudaram, começaram a batalhar, junto com os outros membros dos outros latifúndios. Mas essa parte não tem grande relevância, então vamos continuar. Já dentro da Gran Crevas, a Zero Two e o Hiro estavam lá, né, conversando com o Professor Franxx e o Hachi, até que a Rainha dos Urussauros chega na parada. Antes dela chegar, o Professor Franxx já manda o Hiro e a Zero Two darem no pé dali, e eles vão embora para outro local. Depois disso, a rainha chega na parada, o reencontro entre ela e o Professor Franxx foi emocionante, teve até uns gritos lá de alegria com esse reencontro lindo, e foi revelado que ela é a 01. Então, isso me faz ter uma teoria. Se ela foi denominada como a 01 e a 02 foi criada a partir do DNA da rainha e ela foi denominada como a 02, isso pode significar que talvez o 03, 04 e todos os outros números, todas as outras crianças que vieram a partir daí, também foram criadas a partir do DNA da Rainha dos Urussauros. Só que, diferente da Zero Two, eles foram criados com menos DNA, em pequenas quantidades. Isso poderia explicar por que a Miko está ficando com o cabelo branco. Talvez não seja porque o prazo de validade dela esteja acabando, ou porque ela está envelhecendo, e sim porque ela está sofrendo de saudificação. O cabelo dela está ficando da mesma cor do cabelo da 01. E isso significa que eles não vão morrer nos próximos episódios. Bom, pelo menos é o que eu acho. Continuando, depois desse reencontro maravilhoso entre a rainha e o Professor Franxx, ela vai atrás do Hiro da Zero Two. A Zero Two já fica com medo, toda se tremendo, tanto que a Estrelízia nem se mexe, parou de se funcionar. O Hiro tenta fazer ela funcionar, mas não dá certo. E a rainha chega lá e abre a Estrelízia como se não fosse nada,
tira a Zero Two de lá de dentro como se fosse um bicho de estimação, um cachorro. Pegou a coitada pelo pescoço e depois jogou lá longe. Foi foda essa parte, mano. Pô, a Zero Two tá só se ferrando nesses episódios. Primeiro que ela levou uma surra dos Nines pra ficar esperta. E agora levou uma surra da rainha também, velho. Pô, coitada da Zero Two, viu? Tava melhor quando ela era arrogante e descia o pau em qualquer coisa que aparecesse no caminho. Será que ela enfraqueceu depois de conhecer o Esquadrão 13? Mas isso não importa muito. Depois disso, a rainha entra para dentro da Estelisa e rola a cena que, primeiro, acho que deixou muita gente, como é que eu posso dizer, alegre e depois ficou horrorizada, que é quando a rainha beija o Hiro. Nesse momento eu fiquei dizendo, isso, não acredito, aconteceu mesmo. Mas depois que ela continua o beijo, velho, eu fiquei horrorizado, porque é como se ela estivesse sugando a vitalidade dele, a alma. E esse beijo, pra mim, leva o título de segundo beijo mais escroto que eu já vi. O primeiro lugar vai para o beijo que rolou no anime Prison School, que é o beijo mais estranho, mais nojento que eu já vi em toda a minha vida. Então, esse fica em segundo lugar. A Zero Two tenta impedir, né, tenta atacar a rainha, mas acaba levando outro golpe para alegar de ser besta e é mandada para longe. Depois disso, a rainha começa a controlar a Estrelísia e ela fica toda negra, né, para mostrar que o bagulho vai ficar louco. E ela acaba indo em direção ao centro da Gran Crevas, em direção ao seu filho. Depois disso, enquanto eles estão indo rumo ao centro da Gran Crevas, a rainha acaba explicando para todo mundo que o Papa é quem é o verdadeiro inimigo, que os Franks foram criados a partir dos Urussauros, e agora está explicado porque é necessário um garoto e uma garota para pilotar, porque no episódio 19 eles tentaram explicar algumas coisas, né, sobre aquele mundo e explicaram como os Franks foram feitos, mas não explicaram porque é necessário um garoto e uma garota. Mas agora foram explicados, né, que a garota representa o corpo do urussauro feminino, enquanto que o garoto representa o núcleo do urussauro, que é masculino. Então, isso já está explicado, não precisa mais de nada. Depois disso, o Papa e os outros começam a conversar e ficam frustrados quando a rainha chega no centro lá, né, que é onde está o filho dela, e nesse momento é mostrado o espaço e lá tem várias luzes. No momento que eu vi aquelas luzes, eu percebi na hora o que se tratava e que eram alienígenas e que estavam apenas esperando o comando do Papa. Então, do nada, de repente, começa a brotar míssil do chão e voar em direção aos alienígenas, muita explosão rolando no espaço. Depois surgem umas armas que parecem com revólveres, só que gigante, e atiram também para lá. E aí é explicado, a rainha explica, né, o que aconteceu no passado, que esses alienígenas atacaram o planeta Terra há milhares de anos atrás, mas os urussauros conseguiram expulsá-los e agora eles estão tentando atacar de novo e dominar o planeta Terra. Nesse momento, esses alienígenas caem na Terra. Eu achei que eles iriam atacar os Franks, mas eles foram apenas em direção às armas. E então é mostrado que aquele robô gigante, que é o filho da rainha, aparece, ele surge de dentro da Gran Crevas. E mano, esse robô já apareceu num episódio anterior de Darwin. Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri isso, e eu descobri por acidente. Eu estava vendo um dos episódios, que é o episódio 7, e nele, numa fração de segundos, mostra uma tela e nessa tela tá esse robô lá. Então foi uma surpresa para mim e achei bem interessante. Só que, por causa disso, uma das minhas teorias foi por água abaixo. Porque eu achava que aquela mão que apareceu no episódio 15 tinha sido transformada naquele robô. Mas só que, como ele surgiu no episódio 7 pela primeira vez, isso significa que não tem como aquela mão ter sido transformada. Ou será que tem? Será que tem muita coisa escondida? Será que existe um segundo robô? Eu não entendi essa parte, então não tem tanta relevância assim. Mas como eu disse, ele já apareceu no episódio 7 e agora reapareceu no episódio 20. E velho, foi muito foda essa parte. A rainha ordena, né, que ele lance um ataque contra os alienígenas que estavam no espaço e o infeliz dá um disparo tão forte que sai destruindo vários. Essa parte foi muito épica mesmo. Depois disso, ela tenta disparar mais uma vez, mas o Papa, filho da puta como é, acaba impedindo e ele parece estar infectando ela com alguma coisa que provavelmente vai absorver ela, ou então ela vai morrer, e também está absorvendo o Hiro para acabar de fuder com tudo.
Então, eu não sei o que vai acontecer agora. Eles disseram que aquele robô vai explodir e que vai levar o planeta Terra todinho junto, então talvez todo mundo morra, apesar de que é claro que o clichê não vai permitir que isso aconteça. É óbvio que uma hora ou outra eles vão impedir aquele robô de explodir, porque não tem como. É óbvio que esse robô não vai explodir. Eles vão dar um jeito de impedir isso. E agora que eles sabem que o Papa é o verdadeiro inimigo nesse negócio, eu tenho certeza de que o Hiro e todo mundo vai se revoltar contra ele e vai começar a lutar contra aquelas criaturas que apareceram. Talvez os Nines também comecem a lutar contra o Papa, eu não sei se isso vai acontecer, porque os Nines são muito devotos ao Papa. Mas eu acho que eles vão criar consciência e vão ajudar o Hiro. E já no finzinho do episódio, o Papa revela sua verdadeira identidade, que é aquela coisa escrota, eu mesmo não entendi. É uma forma de estrela e com duas máscaras, que uma representa o Papa e a outra representa o amigo dele. Eu mesmo achei isso muito escroto, velho. O designer é muito simples. Eu acho que poderiam ter criado um designer melhor para aquilo, mas isso não importa. Eu acho que pode ser que nos próximos episódios eles assumam uma nova forma. Seria melhor do que ver essa porcaria até o final do anime, mas não tem grande relevância assim. E como eu disse, eles falam que vão explodir o planeta Terra. Já dentro da Gran Crevas, no final, a Zero Two está se arrastando para tentar encontrar o Hiro, e ela acaba dizendo que vai atrás do Hiro, não importa o que aconteça, e chega ao fim do episódio. E mano, agora que eu disse que o Hiro vai se revoltar contra o Papa, eu tenho quase certeza de que, se a rainha dos Urussauros não morrer, eles vão se aliar a ela e ela não vai matá-los. O que significa que talvez o anime tenha um bom final, um final feliz para todo mundo. Eu não acho que a Zero Two vai morrer. Obrigado para quem assistiu e até a próxima.